Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Eu sou o professor Denilson e na aula de análise combinatória de hoje nós vamos ver o fatorial de um número natural. Se você está gostando das aulas de análise combinatória, vá deixando de antemão o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Vem comigo! Vamos lá galera, vamos iniciar a nossa aula de análise combinatória fatorial falando de uma situação-problema. Vamos colocar aqui uma situação que diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes podemos organizar N lápis no estojo com N lugares? Aí você pode perguntar, mas N lápis e N lugares, professor, como é isso? Toda vez que você quiser generalizar uma situação, você usa o termo N. Esse N está relacionado aos números naturais. Então, quando eu coloco N lápis e N lugares, nós vamos fazer uma análise na situação desde o menor valor até um valor provavelmente máximo. Então, qual seria a primeira situação? A primeira situação seria que você tem um estojo com um lugar e tem apenas um lápis para colocar nesse estojo. Então aqui, gente, nós temos para esse lugar apenas uma opção, ou seja, nós temos uma maneira só de colocar um lápis nesse estojo. Então nós temos aqui uma possibilidade. Se você tiver aqui um estojo com dois lugares e tiver dois lápis para colocar nesses dois lugares do estojo, você tem aqui para esse primeiro lugar, você tem duas opções. Você pode colocar o lápis vermelho ou o lápis rosa. Se você colocar um dos dois nesse primeiro lugar, o segundo vai sobrar só uma opção. Então, pelo princípio da contagem, isso aqui vai ser 2 vezes 1, 2, que são duas opções que nós temos para esse caso. Agora vamos imaginar que nós temos um estojo com 3 lugares. E aqui nós temos exatamente 3 lápis. Observem aqui que para a primeira posição aqui no estojo, o primeiro lugar, nós temos 3 opções. Você pode colocar o lápis vermelho, o rosa ou o amarelo. Se você alocar um desses 3 no primeiro lugar, vão sobrar 2 opções para o segundo lugar aqui no estojo. Aí colocando um aqui no primeiro e no segundo, sobra apenas um lápis para alocar no último lugar. Pelo princípio da contagem, isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Você tem 6 possibilidades para esse caso de 3 para 3. Vamos imaginar agora que nós temos um estojo com 4 lugares. E aqui nós temos exatamente 4 lápis. Para esse primeiro lugar, nós vamos ter 4 opções. Você pode colocar o vermelho, rosa, amarelo ou verde. Se você alocar um deles nesse primeiro lugar, vão sobrar 3 opções, 3 lápis para serem colocados no segundo lugar do estojo. Colocados um aqui no primeiro e no segundo, sobram 2 lápis para o terceiro lugar e aí sobram um lápis para o último lugar. Pelo princípio da contagem, isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, ou seja, 24 maneiras diferentes de organizar esses 4 lápis em 4 lugares no estojo. Mais uma situação, nós temos agora 5 e temos aqui 5 lápis. Para esse primeiro lugar aqui do estojo, nós temos 5 opções. Você aloca um aqui, sobram 4 para o segundo lugar. Tem 2 aqui já no início, sobram 3 para esse terceiro, 2 para o quarto e 1 para o quinto. Pelo princípio da contagem, você vai ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Então, o que a gente pode observar aqui? Vocês podem observar que cada vez que você vai aumentando um lugar e uma quantidade de lápis, você vai fazendo multiplicações de números cada vez menores. Começa no maior e vai diminuindo até que chega em 1. Todos eles são assim. Um lápis, 2, começa no 2, termina no 1. 3 espaços no estojo para 3 lápis, você começa no 3, termina no 1. 4 espaços no estojo, começa no 4, termina no 1. 5 espaços para 5 lápis, começa no 5, termina no 1. Então, nós podemos generalizar isso aqui. Vamos ver de que forma essa situação problema pode ser generalizada. Nós temos aqui, simulando que nós temos aqui N lugares no estojo. São N lugares, tá? Um número qualquer. E nós temos aqui também N lápis que você vai colocar em N lugares do estojo. Então, o que acontece?
sempre começa no número total de elementos que tem aqui. Se o número de elementos aqui é igual a n, nós vamos começar com n, e o número que vai multiplicando depois, observem que é uma unidade a menos do que a anterior. Se aqui for n, aqui vai ser n menos 1, aqui vai ser n menos 2, porque é em relação ao primeiro, aqui vai ser n menos 3, porque é em relação ao primeiro, depois n menos 4, n menos 5, e lá, o que nós observamos na situação problema? Todos terminam no 1. Então, sempre começa no número de lugares que tem no estojo e sempre termina em 1. Então, nós generalizamos a situação problema. Isso aqui nós vamos dar o nome de n fatorial. Tá certo, gente? Aí, alguma pergunta que poderia surgir. E se eu tiver a situação de 0 estojos e 0 lápis? Nesse caso, nós vamos ter um 0 fatorial que é igual a 1. Por que 1, professor? Porque uma situação em que você não tem nenhum estojo e não tem nenhum lápis, só pode ser uma possibilidade. É uma situação só em que você não tem estojos, nem lugares e nem lápis. Então, 0 fatorial é 1. E esse número, essa igualdade, nós vamos ter como uma definição, tá? Que sempre nos livros eles colocam que, por definição, 0 fatorial é igual a 1, por esse motivo aqui. Então, 1 fatorial vai ser igual a 1, colocando aqui 1, ó, já que termina em 1, é o próprio 1. 2 fatorial é 2 vezes 1, ó, 2 aqui, aí vem 2 menos 1, que dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando aqui dá 120. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 720. Então, se a gente observar aqui, gente, vai dar para perceber que essa sequência algébrica é a que interpreta esse n fatorial. Dependendo do valor do n que você coloca aqui, ele vai começar sempre no valor que está determinado para n e sempre termina em 1. Então, já dá para a gente saber, por exemplo, quem é 7 fatorial, 8 fatorial, 9 fatorial. E aí, nós vamos obter valores bem grandes. Pode observar aqui que com 6 fatorial, nós já temos 720. Não é verdade? Fatorial de um número natural. Olha, o conjunto dos números naturais é esse aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele é infinito. Como é que nós podemos definir um fatorial? O que é um fatorial? É uma multiplicação sucessiva desse número, que é o número que você escolheu, que é um número natural, com todos os seus antecessores naturais diferentes de 0. Então, começa a partir aqui do 1. Lembrem que o 0 fatorial ele é dado por definição igual a 1. Então, nós vamos ter isso aqui, que n fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, até chegar em 1. Sempre começa no mesmo valor do número, n, e termina sempre em 1. Essa aqui é a definição de fatorial de um número natural. Vamos colocar aqui embaixo as igualdades que nós obtivemos lá anteriormente. 0 fatorial vai ser considerado 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1. Observem que aqui o valor que está anteriormente, ele repete no valor posterior. 2 fatorial é 2 vezes 1, que 1 fatorial é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, mas observem que o 2 fatorial, que é 2 vezes 1, ele aparece bem aqui, ó, para dar 6. Tanto é que esse valor poderia ser colocado assim, como 3 vezes, aí no lugar desses dois eu poderia colocar somente 2 fatorial, que aí dá 6, continua dando 6. 4 fatorial, né, observem que daqui do 3 até aqui é o valor anterior, que é o 3 fatorial. Essa parte que eu pintei aqui é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial, ó, que é isso aqui. 3 fatorial é 6, que vezes 4 dá 24. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Observe que do 4 aqui até o 1, esse valor aqui é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, eu poderia escrever aqui 5 vezes 4 fatorial,
4 fatorial é 24, vezes 5 continua dando 120. 6 fatorial. 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. Observe que do 5 até o 1 é o valor do 5 fatorial. Então, isso aqui seria escrito como 6 vezes 5 fatorial, que continua sendo 720. Essa aqui, gente, é uma estratégia que você pode utilizar mais adiante quando nós formos resolver as operações com fatoriais. Sempre, se você quiser parar antes de chegar no número 1, é conveniente sempre você colocar a exclamação, que é o símbolo do fatorial. Então, se você quer ir até o final, por exemplo, aqui o 4 fatorial, o 4 vai até o 1. Mas se eu quiser parar antes, por exemplo, eu quero parar aqui no 3, eu deixo o fatorial, porque depois do 3 vem o 2 e o 1. Tanto é que 3 fatorial é 6. Aqui no 5 fatorial, se eu quiser parar no 4, eu deixo o símbolo aqui também, eu não vou até o 1. Então, eu tenho duas opções, ou eu vou até o final 1, ou eu paro no número que eu quiser, mas desde que eu coloque esse símbolo de fatorial no lado dele para garantir que o valor não vai modificar. Agora vamos ver operações com fatorial. Vamos iniciar aqui falando da adição, subtração e multiplicação. Quando você tem adição, subtração e multiplicação de fatoriais, qual é a estratégia que você vai fazer? Decomponha primeiro os fatoriais antes de realizar as operações. Então, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui 3 fatorial mais 4 fatorial. É uma adição de 2 fatoriais. Então, eu jamais posso pensar que isso aqui, que 3 fatorial mais 4 fatorial vai dar 7 fatorial. Esse símbolo do fatorial não pode ser encarado como um x. Se fosse 3x mais 4x, tudo bem, dá 7x. Mas 3 fatorial mais 4 fatorial não dá 7 fatorial. Então, o que nós devemos fazer? Vamos decompor os fatoriais primeiro e depois fazemos a soma, ou adição. Então, 3 fatorial é o quê? 6 mais 4 fatorial é 24. Dá quanto? 30. E aí você resolveu a questão. A mesma coisa se for uma subtração. 5 fatorial menos 3 fatorial não é 2 fatorial, porque 5 fatorial é quanto? É 120. 3 fatorial é 6. Então, 120 menos 6, você vai ter 114. Numa multiplicação, 6 fatorial vezes 4 fatorial. 6 fatorial vezes 4 fatorial não é 24 fatorial. Eu tenho que decompor primeiro, porque 6 fatorial é 720. 4 fatorial é 24. 720 vezes 24 vai dar 17.280. Tá, gente? Então, se você for fazer adição, subtração ou multiplicação de valores fatoriais, você primeiro decompõe o fatorial e depois você realiza as operações. Agora, na divisão, nós vamos ter uma manha aqui para resolver essas questões, tá? O que diz aqui? Decomponha primeiro os fatoriais maiores e depois simplifique. Vamos observar aqui nos exemplos. Se eu tiver 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Bom, pela lógica anterior, você poderia dizer aqui, bom, mas 6 fatorial é o quê? É 720, professor. 4 fatorial é 24, então basta dividir 720 por 24 que dá o resultado. Beleza, tá certo, não está errado. Mas se esse número for um número bem maior, imagine, um número bem maior, você vai atingir divisões aqui que ficam complicadas de fazer, mais difíceis, mais demoradas de resolver. Então, nós vamos utilizar a estratégia do slide anterior, que mostra que esse 6 pode ser decomposto até ele alcançar o menor valor. Então, por isso que aqui está, decomponha primeiro os fatoriais maiores. Quem é o fatorial maior? Não é o 6? Então, vou fazer assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4. Como eu observei que esse 4 fatorial aparece aqui embaixo, eu paro bem aqui. Não esqueça de colocar o fatorial, o símbolo do fatorial, porque você está parando antes de chegar no 1. E aí, o que você faz? Como aqui em cima está tudo multiplicado e aqui é uma divisão, você pode fazer o corte desses dois, e isso aqui fica 6 vezes 5, que é igual a quanto? 30, que é muito mais fácil de fazer do que você pegar 720 e dividir por 24. Vamos ver mais um exemplo. Aqui é um número bem maior. 5 fatorial dividido por 8 fatorial.
Lembre-se que a gente vai começar sempre pelo maior. Se o maior está embaixo, vamos começar por baixo. Vamos deixar o 5 fatorial aqui, decompor o 8. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que eu parei aqui? Porque eu alcancei o valor menor que está lá do outro lado. Como aqui está tudo multiplicando e isso é uma divisão, eu posso fazer esse corte. Muito cuidado aqui, gente. Tem gente que esquece de que quando você corta todos os elementos do numerador, porque aqui é uma grande fração, sobra sempre o número 1. Então, tem aluno que faz o seguinte, multiplica esses 3 aqui e já dá o resultado. Mas, na verdade, é o quê? Sobrou 1 aqui em cima e aqui embaixo sobrou o 8, o 7 e o 6. Então, lá em cima vai ficar 1 e aqui 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Tá? Muito cuidado nessa hora de fazer a multiplicação. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. 4 fatorial vezes 6 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Vamos ver como é que a gente começa aqui. Quem é o maior valor que está aqui no fatorial? Não é o 6? Então, vamos começar por ele. Vamos deixar o 4 aqui. Fica 6 vezes 5. Por que eu parei no 5? Porque aqui embaixo já tem o valor do 5. Então, o que vai acontecer aqui? Eu corto logo esse 5 com esse 5. Sobrou 4 fatorial e 6 aqui em cima e 3 fatorial embaixo. Dos 2 fatoriais que tem aqui, o maior é 4 fatorial. Então, é esse que eu vou decompor. Então, fica 4 vezes 3 fatorial, eu paro aqui no 3 fatorial, porque ele alcançou o valor aqui de baixo, vezes 6. Cancelo 3 fatorial com 3 fatorial, aí vão sobrar aqui o quê? 4 vezes 6, que é igual a 24. Viu como ficou mais fácil de resolver fazendo essas simplificações? Espero que vocês tenham entendido, gente. E aqui nós vamos deixar os exercícios propostos, tá? Para vocês treinarem o que vocês entenderam nessa aula. Aqui estão as respostas. Então, escreva lá no seu borrão, no seu caderno. Tentem resolver essas questões e depois comparem com o resultado. Tire um print aí na tela e deixe o seu like se você gostou da nossa aula. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. Gente, até uma outra aula e fiquem com Deus.